Vamos ouvir agora a Samantha. A Samantha Villalon, ela é embaixadora de inclusão da famosa, conhecida e mais do que conhecida, reconhecida Padaria Real, com todo o seu trabalho de inclusão. Ela é supervisora do setor de encomendas e eu passo a palavra para você agora, Samantha. Muito obrigada, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, dividindo essa bancada. Bom dia, a todos e todas. Desembargador Ricardo Tadeu. Eu estou aqui no lado à sua esquerda do palco. Então, eu sou uma mulher branca, por volta de 1,70 m, cabelos loiros, lisos, estou de óculos, visto uma camisa vermelha com detalhes em preto, listrada, uma calça preta, e nós estamos aqui sentados lado a lado numa bancada. É um prazer enorme, para nós estarmos aqui. Então, meu nome é Samantha, eu trabalho na Padaria Real há 15 anos, então faz 15 anos que eu compartilho a minha história com a história da Padaria Real de Sorocaba, São Paulo, Então, nós nascemos lá na cidade. E eu e o Givanildo, hoje, que depois vai se apresentar, estamos representando a Padaria Real para contar um pouquinho de algumas histórias e da nossa jornada. Então, a Padaria Real foi fundada em 1957, na cidade de Sorocaba. Então, nós começamos como uma clássica pequena padaria, das clássicas padarias do estado de São Paulo. Mas hoje nós temos 7 lojas em Sorocaba. Então, todas as nossas lojas que tem salão, onde os clientes podem vir e consumir no local, são em Sorocaba, mas nós temos mais 3 pontos de delivery, sendo um deles na cidade de São Paulo, na capital, no bairro de Pinheiros. E hoje nós estamos com por volta 1.000 colaboradores, Então a gente cresceu um pouco, apesar de ainda continuar em Sorocaba e ter muito orgulho de ser uma empresa de Sorocaba. Como o ministro bem disse, nós temos uma trajetória de inclusão que começou com a inclusão, principalmente de pessoas com deficiência. E eu vou falar brevemente sobre isso, porque tem tudo a ver com o trabalho, contratação e inclusão também de jovens, lá na padaria, no mercado de trabalho e, principalmente, com oportunidades para o primeiro emprego. Então, há mais de 10 anos atrás, por volta de uns 12 anos atrás, nós começamos a mergulhar, por assim dizer, nesse universo de diversidade, equidade e inclusão, por causa da lei de cotas. E é algo que nós fazemos questão, inclusive não temos vergonha de falar, e fazemos questão de falar, porque a lei de cotas, ela cumpre o seu papel e muitas vezes nós temos a oportunidade de entrar pela porta da obrigatoriedade de uma lei, mas conseguir mergulhar em um processo tão incrível como o de inclusão, por exemplo. Então, nós encarávamos, como a maioria das empresas, como um problema. Precisamos contratar pessoas com deficiência. Era esse o nosso conceito. Porém, muito brevemente, nós percebemos que o trabalho era muito maior do que esse. Primeiro, porque não bastava entrevistar e contratar essas pessoas. A gente queria, e era interessante, obviamente, mesmo quando a gente encarava como um problema, que essas pessoas continuassem trabalhando conosco. Então, nós firmamos uma parceria com uma empresa que continua com a gente até hoje, nessa parceria firme há mais de 10 anos, que é a Consolidar Diversidade nos Negócios, e nós atrelamos as contratações a processos de educação. Então, há mais ou menos esses 12 anos, nós fazemos processos de educação, tanto com as nossas equipes, quanto as próprias pessoas que vão trabalhar conosco, e foi assim que a gente foi caminhando e tendo as descobertas e as incríveis descobertas ao longo do caminho.
E é aí que os assuntos eles se entrelaçam, né, do trabalho de jovens e da oportunidade do primeiro emprego, porque já é, né, a Padaria Real, como eu disse, desde 1957, sempre foi cultura da empresa contratar pessoas sem experiência, né? Então, o que é diferente do que normalmente acontece no mercado de trabalho, né? Vínhamos conversando o quanto é difícil esse conceito de contratar jovem aprendiz, de contratar jovens com o desejo de que eles já tenham experiência, né? E não permitir que eles tenham a experiência. Então, nós sempre tivemos uma cultura diferente e nós mantemos ela até hoje. Que os jovens ou as pessoas entrem, principalmente como primeiro emprego, sem experiência e tenham a oportunidade, né, e se formos felizes, que se apaixonem pela profissão e aprendam a profissão trabalhando com a gente. E os dois assuntos têm tudo a ver, porque nesse nosso caminho de descoberta, né, na inclusão de pessoas com deficiência a princípio, a grande maioria de pessoas que chega até nós são jovens, sem experiência de trabalho. Porém, o que acontece é, se já existe uma particularidade com jovens que não têm experiência e buscam essa oportunidade, que muitas vezes não encontram, imagina como isso é para um jovem com deficiência. Então, os desafios eles são maiores, até socialmente falando, né? Então, se jovens que têm o privilégio, né, de ter sido criados pelos pais ou pelos avós, ou ter essa referência familiar, muitas vezes passam pela questão da superproteção, de descobrir a vida, como viver, como administrar o próprio dinheiro, imaginem as pessoas com deficiência. Então, nossas grandes descobertas ao longo do caminho foram essas. Nas primeiras entrevistas que a gente fez, né, lá há mais de 10 anos atrás, muitos jovens que não sabiam andar com o transporte público, pegar um ônibus, nunca tinham recebido o próprio dinheiro, não sabiam manejar o dinheiro. E isso continua até hoje, né? Vou falar um pouquinho de como estamos hoje, mas foi uma descoberta muito interessante ao longo do caminho. E a prova disso foi os resultados que nós fomos observando desde o início, né? Eu, particularmente, né, eu falo por mim, que eu me envolvi nesse processo desde o início, e a minha maior descoberta foi, quando a gente pensa em contratar pessoas com deficiência, né, como falamos aqui, no fundo, a gente sempre acredita que o grande desafio no dia a dia do trabalho vai ser algo relacionado à deficiência. Mesmo que nós tenhamos essa perspectiva inclusiva já, né? Mas você acaba pensando, poxa, qual acessibilidade essa pessoa vai precisar? Qual tecnologia assistiva? Será que esse trabalho vai ser legal, não vai ser legal, esse setor? E a descoberta ao longo do caminho foi as questões relacionadas à característica dessa pessoa, que é a deficiência, representam os menores desafios. Os maiores desafios, eles são sociais, eles são relacionados principalmente à vida social desse jovem. Então, o que nós descobrimos é que esses jovens, eles, principalmente os com deficiência, como eu já disse, eles não tinham desbravado e descoberto o mundo. E eles encontram numa oportunidade de trabalho, né, que era para ser algo tão básico, né, é o que a gente fala, a pessoa tem a competência, você faz a entrevista, você tem uma vaga, que a pessoa tem a competência para a vaga, era para ser tão simples, né, contratar uma pessoa, sabemos que infelizmente não é, mas vai muito além disso, né, porque esse jovem ele vem muitas vezes de uma superproteção da família, ele geralmente não tem amigos. Então, muito interessante o que o ministro trouxe, porque, sim, é uma jornada muito solitária, né? Pelo que a gente percebe, do que as pessoas compartilham conosco. Então, a maioria desses jovens nunca fez amigos. E, de repente, ele se vê inserido num ambiente de trabalho onde ele tem essa oportunidade de conhecer pessoas, ele faz amigos, e daí vem os ganhos, os principais ganhos. Você vê essas pessoas perdendo timidez, falando melhor, fazendo amigos, namorando, começando a se relacionar, se casando,
quebrando a cara, separando, administrando o próprio dinheiro, aprendendo a usar o transporte público, né? Essa é uma experiência que a gente tem constantemente, algo que parece tão básico para a gente, mas quando uma pessoa com deficiência, por exemplo, intelectual, aprende a sua rota de transporte público para chegar para o trabalho, é uma vitória imensa para a família e para essa pessoa. Então, essas foram as nossas principais descobertas ao longo do caminho. E daí eu não vou me delongar tanto, né, porque é importante o que o Givanildo vai falar, porque ele vai para a parte mais interessante, que é contar algumas histórias para a gente, né, de algumas pessoas que trabalham conosco. Mas hoje em dia nós estamos como, né, ao longo dessa jornada de mais ou menos aproximadamente esses 12 anos, reforçando esse trabalho de diversidade, equidade e inclusão. Primeiro que nós seguimos o processo de contratação a todo vapor, né? Então, assim, é um prazer enorme para nós dizer que a cota já deixou de ser um problema faz tempo, né? E nós já deixamos também, nós temos ações afirmativas que já deixaram a questão da cota, e nós temos outras metas e ações afirmativas internas, né, para quantas pessoas nós queremos contratar. Então, o processo de contratação ele segue sempre aberto. Um fenômeno muito interessante que aconteceu ao longo dos anos, e como nós estamos numa cidade, né, que apesar de Sorocaba ser uma cidade grande, não sei se alguns de vocês conhecem, mas é uma cidade de interior, né, muitas pessoas se conhecem, e com o tempo, como as pessoas foram sabendo e falando sobre pessoas com deficiência que trabalham conosco, hoje em dia, nós recebemos currículos de forma tradicional, mas a maioria das pessoas que nós entrevistamos são pessoas que nos procuram. E um outro fenômeno que aconteceu familiares de colaboradores e clientes nossos vêm nos procurar para que seus filhos, sobrinhos, primos trabalhem conosco. Então, hoje em dia, nós temos várias pessoas com deficiência, jovens com deficiência, que estão tendo a oportunidade do primeiro emprego, que são filhos de clientes de anos nossos, e que eles nos procuraram literalmente falando: nós não confiamos que o nosso filho trabalhe em outro lugar. Né? Então, nós temos um colaborador chamado Rodolfo, que aconteceu isso. Os pais dele falaram: olha, a gente confia em vocês, então a gente quer que o nosso filho trabalhe aqui. E Rodolfinho está com a gente há mais de 2 anos. Então, isso tem acontecido bastante. E uma coisa assim que cada vez mais fica claro, principalmente para mim, né, e para minha parceira Bárbara, que ficou lá em Sorocaba, que nós fazemos os processos de entrevista, muitas vezes quando a pessoa sai da sala, o jovem sai da sala, né, então ele está buscando o primeiro emprego, a família compartilha com a gente que ele já fez uma série de entrevistas, recebe só negativas, e tendo deficiência ou não tendo deficiência, tendo uma deficiência que seria enquadrada, né, de acordo com a lei de cotas ou não, a gente pensa assim: será que essa pessoa vai ter uma oportunidade no mercado de trabalho? Talvez, se ela não estiver aqui com a gente, essa oportunidade ou demore muito, ou talvez não chegue. Então, cada vez mais nos processos a gente tem enfrentado esse questionamento. E que bom que nós temos a liberdade, né? Estamos representando a Real toda, mas temos uma liberdade com a nossa liderança enorme de fazer a nossa parte, como eu disse que deveria ser o básico, mas dar a oportunidade, principalmente para esses jovens terem a primeira oportunidade de trabalho e, quem sabe, se apaixonarem pelas profissões que nós temos lá, que são várias, né? São várias atividades, mas que temos tido resultados de sucesso. E, como eu disse, né, a parte mais interessante não é essa, esse é só um contexto. A parte mais legal é a do Givanildo, porque ele vai contar para a gente algumas histórias, né, e a gente vai conseguir aí dar um rosto a algumas histórias que nós temos lá. Bom dia. Olha, eu já peço desculpas porque eu não sou acostumado a isso, tá? Para mim é um orgulho e uma felicidade muito grande estar aqui com vocês, tá? Aqui na Basílica. Obrigado pelo convite, cumprimentando todos aqui da mesa e os demais presentes, tá? Eu sou um apaixonado pela causa, assim.
né? Porque eu acho que o primeiro a precisar de uma inclusão fui eu, né? Eu venho de Minas Gerais, do norte de Minas Gerais, divisa com a Bahia. Eu vim para Sorocaba com a mochila nas costas, né? Então, quando eu entrei na Padaria Real há 18 anos atrás, eu não sabia nem o que era um queijo mussarela. Não sabia mesmo. Sabia o que era o queijo que a minha mãe fazia lá no sítio, né? Prensado na mão. Então, eu fui muito bem recebido e fui aprender tudo na Real e já tenho 18 anos lá. E tudo mexeu muito comigo, né? Fazer esse trabalho. E quando eu percebi que a Real gostava disso, eu falei, nossa, eu acho que é aqui que é o meu lugar, né? É aqui que eu vou me realizar. E se me quiserem aqui, se der tudo certo, não vou ficar até a aposentadoria. Eu queria contar alguns casos. Deixa eu ver se vai conseguir passar daqui, será? Vai. Esse é o Gustavo, né? Esse é um caso bem recente, pessoal. O Gustavo tem síndrome de Apert. É uma síndrome rara, né? Não sei se alguém já ouviu falar aqui ou conhece, né? Mas ela afeta o físico, né? E pode ter também, né, problemas intelectuais. O Gu tem os dois, tá? Físico e intelectual. Foi uma das últimas entrevistas que a Samantha e a Bárbara fez há um tempo atrás, há 3 meses atrás, e o Gustavo chegou na padaria bem desesperançoso para fazer entrevista, né? Ele já tinha passado por muitas entrevistas, ele já tem quase 20 anos, né? E ele nunca foi aprovado numa entrevista. E geralmente, as meninas não falam no mesmo dia se foi contratado ou não, né? Mas para ele, elas falaram, né? Elas falaram que ele tinha sido... E a mãe não acreditava, né? A mãe chorava copiosamente, né? Mas é sério, vocês estão falando sério que ele vai trabalhar aqui? Eu não acredito, né? E o mais incrível, né? Ela não acreditava que nós íamos colocar ele no atendimento. Ela não acreditava isso, né? E aí eu falo que é um primeiro desafio que nós temos, que eu acho que a gente está vencendo ele, né? É estabelecer essa parceria com a família, né? O pai e a mãe dele já foi na padaria lá com a gente conversar com os demais líderes, contar a história para a gente. Nós ficamos umas 3 horas ouvindo eles, né? Eles contar a história do Gustavo. O Gustavo recentemente acabou de ser aprovado na experiência, vai super bem no atendimento, né? Super atencioso, atende o cliente com maestria, né? E vai muito com aquilo que a Sá trouxe, né? Tem competência, tem talento, né? Vem trabalhar com a gente, né? Eu vou ser breve nos casos, tá? Esse, tá ali eu, com um pouquinho mais de cabelo, né? Esse é o Samuel do meio, né? E antes de contar essa história, eu queria dizer que um dos nossos... Eu acho que o porquê da gente fazer esse trabalho é o apoio que a gente tem da direção, tá? Nós temos uma autonomia total para fazer esse trabalho e vocês vão entender nessa história. Samuel, ele é um daqueles meninos que veio da Casa do Menor. Era uma associação que tinha lá. Então, ele não tem família, ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não tem ninguém. Então, ele estava lá na Casa do Menor, chegou aos 18 anos de idade. Uma psicóloga, minha amiga, me ligou, falou, Giva, estou com um menino lá, ele vai ter que sair, ele precisa de um trabalho. Será que você não consegue ajudar ele? Eu entrevistei o Samuel, adorei o Samuel, né? E contratei o Samuel para trabalhar comigo. E ele ia trabalhar na loja que eu estava. E esse menino é um doce. Além dele ter essa situação, né, social, ele também tem deficiência intelectual. E o Samuel ficou com a gente por um bom tempo, né, assim, trabalhando. Ele foi 2 anos e meio, quase 3 anos.
Ele saiu da casa do menor, alugou uma casinha, né, porque estava saindo, alugou uma casinha, foi morar sozinho e a gente acompanhando ele. Eu e essa minha amiga psicóloga acompanhando ele. Mas chegou um tempo, Samuel não faltava ao trabalho, não chegava atrasado de jeito nenhum. Cumpria os horários certinho. Chegou um dia, o Samuel desapareceu. Eu tinha saído da padaria uns 2 dias, eu tinha folgado. Cheguei e perguntei, cadê o Samuel? Desapareceu, Giva, sumiu. Fiquei sabendo que ele também mudou da casa que ele estava. Falei, nossa. E o Samuel desapareceu, né? Ele ficou 1 semana sumido e eu tentando localizar onde que ele estava. E de repente eu descobri que ele estava morando num bairro bem afastado lá em Sorocaba. E era vizinho de um menino que trabalhava comigo, então sabia onde ele mais ou menos circulava. Não sabia a casa, mas sabia onde circulava. E nesses momentos eu falo que o sobrenatural age, né? Deus age. Porque eu peguei o telefone, liguei para esse menino que eu sabia que morava na rua dele. Quando eu liguei, eu falei, porventura você não sabe aonde que o Samuel está morando por aí? Ele falou, Giva, não sei, mas eu estou passando aqui agora, ele está sentado na calçada. Ele conhecia o Samuel da loja, o Samuel estava sentado na calçada. E ele falou assim, você quer que eu passe o telefone para ele? Eu falei, queria. Aí ele passou o telefone para ele, eu falei, Samuel, eu queria falar com você, você vem aqui na padaria? E ele desligou o telefone. Na minha cara. Aí eu voltei a ligar para o menino atendeu, Giva, parece que ele está bem drogado, então acho que é por isso. Eu falei, caramba, né, vamos perder o moleque. Aí eu fiquei assim meio transtornado, fui lá na rua de moto, peguei minha moto, fui na rua, mas não encontrei ele. E de repente, o Samuel aparece na padaria. Ele chega lá de repente, todo sujo, né? Mal cheiroso, e ele me procura, ele me chama lá fora, alguém estava me chamando fora da padaria. Ele me chama e fala assim, Giva, você me ajuda? Aí aquilo mexeu muito comigo, porque eu falei, putz, eu preciso ajudar, né? E aí a gente tinha os contatos de uma clínica, né, de reabilitação, e o Samuel ficou internado por 6 meses. Né? A gente internou ele 6 meses, fizemos todos aqueles papéis burocráticos, ele ficou assistido pelo INSS, tudo certinho, eu trazia ele para fazer a perícia, voltava e etc. Né? E aí ele concluiu o tratamento, né, e voltou para a padaria. Só que na volta nós tivemos mais um impasse. Ele precisava... Eu fui atrás de um abrigo, que lá tem um abrigo, uma república da prefeitura. Só que eu descobri que era ter os 22 anos e ele já tinha feito a 23. Eu falei, meu Deus, caramba, e agora? Aí fui alugar uma casinha. Chegou lá, levei todos os documentos dele, a papelada dele, né? Não foi aprovado. Não dava para alugar a casa. O score não dava, CPF. E aí eu peguei e aluguei a casa no meu nome, né? E ele está morando até hoje nessa casinha, do ladinho da padaria, né? Então, assim, a gente dá uma assistência, eu mais um grupo de ajuda que a gente tem lá. E essa foto, só para vocês verem, é uma das visitas que nós fizemos para o Samuel na clínica. Então, é eu e uma das diretoras lá da empresa, né, indo visitar o Samuel, porque ele não tinha ninguém, né? Ele não tinha família, então todo mês a gente ia fazer uma visita para ele. Samuel é um dos melhores colaboradores que nós temos, viu? Já faz 5 meses que ele tá limpo de novo, né? E a gente vai continuar auxiliando ele, não tenha dúvida, tá? Eu acho que passou um aqui. Esse. Isso é interessante, né? Que bom que os meninos chegaram aqui. Esse é interessante porque tem uma outra conquista nossa, que eu falo que essa é uma das maiores. Se eu estiver me delongando muito, pode me cortar, tá? É a nossa liderança. Nossa liderança é muito... A gente conquistou uma liderança muito apaixonada, assim. Eu acho que tem autonomia e não tem medo de tentar.
Murilo, ele é um menino que veio trabalhar com a gente. Tinha um supervisor nosso que estava andando de carro na cidade e parou num farol. E o Murilo chegou até ele com as balinhas de Mentos, vendendo. Moço, você compra uma balinha? O nosso supervisor pegou a balinha e pegou as moedas que tinha lá e entregou para ele. E aí ele pegou e fechou o vidro do carro, só que ele notou que quando o farol estava abrindo, veio alguém e bateu de novo na porta, no vidro. E era um moleque, né, falando, moço, a balinha era R$3, você me deu 5. E devolvendo os R$2. Né? Aí o nosso supervisor falou, nossa, esse menino tem alguma coisa diferente. E nisso o farol abriu, ele jogou o carro em cima da calçada e falou assim, qual a sua idade? Ele falou, 14 anos. Ele falou, você estuda? Ele falou, estudo. Eu estudo de manhã, mas venho aqui à tarde para complementar a renda para ajudar minha avó. Ele falou assim, você não quer trabalhar? Ele falou, eu queria. Ele falou, eu sei de alguém que está contratando, você não tem um currículo aí? Ele tinha um currículo. Estava jogado estava numa bolsa, no canto de uma árvore, ele disse que ele veio desamassando o currículo na camisa e entregou para o nosso supervisor. No outro dia, ia ter uma seleção com jovem aprendiz, para jovem aprendiz, e o Murilo foi na seleção já. Né? E presta atenção que isso é interessante, viu? Quando ele ficou ali na loja, nós temos um setor que é de salgados, que a gente chama de ilha. O Murilo ficou ali em frente à ilha, com os demais esperando, e depois subiu lá para a sala de seleção. E a primeira atividade de seleção é fazer um desenho. Né? Faça um desenho, né, do seu futuro, o que você espera para você, né? Use a criatividade. E o desenho do Murilo, ele desenhou a nossa ilha. E ele foi explicar que ele colocou um monte de gente trabalhando lá dentro, ele fez um desenho muito bonito. Ele colocou um monte de gente trabalhando. E ele foi explicar e falou assim, esse sou eu, aqui dentro da ilha, mas todos os meus colegas que estão aqui comigo hoje também, porque todos nós precisamos de trabalho, tanto eu quanto eles. Né? E aí o Murilo veio trabalhar com a gente, ele ficou o contrato inteiro de 11 meses com a gente, né, e foi empreender com a avó dele. Né? Hoje eles têm uma empresa de gás, eles entregam gás. Né? E tem contato com a gente até hoje. A última, tá? A última história, tem várias, essa é a Maria Clara. Maria Clara, para mim, foi a mais impactante de todas, porque foi a primeira pessoa com deficiência que nós trouxemos para o atendimento. A primeira. Nós tínhamos um certo receio, né? Porque aí nós íamos encontrar um outro desafio. Eu falei de um desafio a cada momento, né? Aqui era o cliente, né? Porque nos bastidores nós tínhamos, né, possibilidade de educar o nosso colaborador, os nossos líderes, né? Mas o cliente, não. A Maria Clara, ela tem deficiência intelectual e ela estava trabalhando o primeiro dia no setor do atendimento e eu estava na loja, esse fato aconteceu comigo. Uma cliente começou a gritar dentro da loja, mas gritar muito alto, né? Assim. E aí eu percebi, eu estava no fundo da loja, eu me dirigi até ela, falei, senhora, posso te ajudar? Ela falou assim, ela olhou para Maria Clara, né? E falou assim, essa lesada aqui, eu pedi 4 pão natural, ela me entregou 4 pão original. Aquilo foi uma facada no meu peito aqui. Respirei fundo, né? E peguei e falei para ela assim, eu vou trocar o pãozinho para a senhora. Troquei o pãozinho, né? Mas eu não aguentei. Falei, eu posso falar com a senhora um minutinho? Ela falou assim, não pode porque eu estou com muita pressa.
Aí eu falei assim, não, eu acompanho você até a fila. Eu acompanhei ela e falei, olha, a Clarinha está 4 dias com a gente. Assim como qualquer outra pessoa, ela vai aprender. Né? O nosso trabalho é muito complicado, ele é muito difícil. Nós temos uma variedade imensa de pães. Né? Então, assim, ela está no início do trabalho, né? Então, ele é muito complicado. Eu queria que a senhora soubesse disso. Eu não precisaria te dizer isso, não precisaria te dizer, porque isso não interfere em nada no trabalho dela, mas ela também é uma pessoa com deficiência. Né? Mas eu não precisaria te dizer isso, porque não foi isso que fez com que ela se enganasse sobre o pão. E eu não tenho dúvida nenhuma que a Clara vai ficar muito boa e vai ficar muito tempo com a gente. Eu finalizei a conversa assim, né? Ela não manifestou assim nada e saiu. Foi para o caixa. Mas pelo menos eu falei, né? Aí ela voltou. Ela voltou e foi para o balcão de pães. E chamou a Maria Clara. Ela chamou a Maria Clara e deu um abraço na Maria Clara, super emocionada. Né? E ela passou por mim e falou assim, eu queria muito te agradecer. Eu acho que hoje você mudou a minha vida. E eu conto sempre essa história porque foi essa história que fez com que eu me engajasse cada vez mais nisso, porque naquele dia eu poderia fazer 2 escolhas, né? Demitir a Maria Clara nos 45 dias e parar ou bancar. Né? E a Maria Clara foi uma figura muito importante na minha vida. Ela ficou 7 anos com a gente, né? E saiu recentemente para cuidar, ajudar a mãe a cuidar do pai que está bem doente, acamado. Né? Mas foi uma pessoa sensacional. Tá? Então, todos que estão aqui, eu convido muito, né? Para a gente poder fazer isso cada vez mais. É no dia a dia, se a gente fizer a diferença na vida de um, na vida de outro, na vida de outro, de repente a gente está fazendo uma diferença danada para as pessoas à nossa volta. Tá? E assim, agradecendo mais uma vez pelo convite, né? Agradecendo também ao João Batista, que sempre pede para a gente contar essas histórias, né? A gente não gostava muito de contar, e ele que nos instigou e nos inspirou, né, para contar. E a gente fica muito feliz de fazer isso, tá bom? Obrigado aí a todos. Muito obrigado. O que eu posso dizer a Samanta, ao Givanildo, que a Padaria Real, como toda empresa, é uma empresa que visa lucro, é uma empresa de comércio que visa lucro, mas não é mais, e que faz a inclusão com uma expertise que não só nos emociona, mas nos ensina a cada dia. Não basta inserir formalmente o jovem, especialmente o portador de deficiência, no mercado de trabalho, apenas para cumprir uma exigência legal. É necessário realizar a inclusão com formação, com treinamento, com oferecimento de condições adequadas e dignas para o desenvolvimento dos seus potenciais. E esses exemplos aqui mostram isso. Eu quero agradecer a presença de todos, dos magistrados, dos procuradores, dos professores, dos profissionais, de todas as áreas, mas, especialmente, eu quero agradecer a esses estudantes aqui, que estão aqui conosco, porque são vocês que que já são o futuro e a esperança de nosso país. Está encerrado o painel.